A gente segue, inclusive, em Brasília, a gente vai direto para a Superintendência da Polícia Federal, porque é para lá que foram encaminhados os bolsonaristas invasores que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Marina Demori vem conversar com a gente e traz todos os detalhes sobre esse acampamento. Marina, uma boa tarde para você. Oi, Muriel, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, foram pelo menos 1.200 pessoas conduzidas lá do QG que foi montado em frente ao quartel do Exército aqui em Brasília, para a sede, então, da Polícia Federal na manhã dessa segunda-feira. Mais de 40 ônibus foram empenhados para fazer esse transporte. Lembrando que esses manifestantes já se concentravam ali desde o final desde o começo do mês de novembro, né? Essa condução, ela é o resultado de uma desmobilização que foi promovida pelo próprio Exército em parceria com a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, depois da ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ainda informações do próprio Exército, essa desmobilização foi pacífica e não houve, portanto, resistência por parte desse grupo. Agora há pouco, uma informação de momento, uma parte dessas pessoas que foram trazidas aqui para a sede da Polícia Federal voltaram para dentro dos ônibus e alguns desses ônibus saíram aqui da sede da PF para a Academia Nacional de Polícia. Só que todo mundo vai passar pelo mesmo processo, né? Uma espécie de triagem para que a polícia consiga identificar quem são essas pessoas, de onde vieram, como vieram, né? Se foram pagas para estarem aqui e se de fato participaram ativamente ontem daqueles atos de vandalismo registrados aqui em Brasília. Os que tiverem uma participação confirmada, comprovada, então, nesses atos antidemocráticos, vão, é claro, responder criminalmente, então, por isso. O boletim, importante lembrar também uma última informação, que segundo o último boletim que foi divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal, de acordo com o boletim, então 176 pessoas já teriam passado por essa triagem e foram presas e encaminhadas para presídios aqui do DF. Só que o trabalho, Muriel, ainda está longe de acabar, né? É claro que tem toda essa investigação e lá no QG do Exército os agentes continuam trabalhando para evitar que outras pessoas cheguem e também para desmontar toda a estrutura que foi montada ali por esses acampantes, por esses manifestantes ao longo dos últimos 2 meses. Então está tendo uma força-tarefa grande nesse sentido, nesse momento, então, para desmontar toda a estrutura e para continuar monitorando a situação e, claro, investigar essas pessoas que foram conduzidas aqui para a Polícia Federal. Perfeito, Marina. Muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade sobre as mobilizações por aí, por favor, nos chame. A gente segue acompanhando então. E a situação é a seguinte: agora, 12h56 pelo horário de Brasília, o acampamento em frente ao quartel-general do Exército está desmontado em Brasília. Foi nesse acampamento, no quartel-general, que no sábado muitas caravanas, ônibus chegaram em peso. Foi no sábado que esses ônibus começaram a chegar. Todos eles se concentraram nesse espaço, nesse quartel-general, em frente ao quartel-general, onde essas pessoas estavam acampando já há algum tempo, desde que Jair Bolsonaro perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. Eles começaram a acampar lá desde então, nesse local. E aí, no sábado, as caravanas chegaram com ônibus, com pessoas vindas de diversos lugares do país. E aí sim, começou a inflar, muitas pessoas chegaram. E acabou culminando no que a gente viu ontem, no estrago de ontem. A gente está vendo essas imagens agora, imagens da situação, são acampamentos sendo desmontados, a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a situação neste momento, portanto, é essa. O acampamento em QG, no quartel-general do Exército, que fica em Brasília, foi completamente desmontado. A situação é essa, neste momento. Tudo isso, o que a gente viu ontem, a invasão à Praça dos Três Poderes, começou exatamente quando essas caravanas chegaram no sábado. Muitas caravanas, muitos ônibus chegaram em peso com pessoas que se diziam manifestantes, que queriam manifestar, que queriam tirar Lula do poder, que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, o que aconteceu ontem foi que essas pessoas que se diziam manifestantes invadiram a Praça dos Três Poderes e não só invadiram, entraram nos prédios, quebraram, depredaram,
roubaram, saquearam diversas coisas e não só isso, acabaram com patrimônios históricos, destruíram obras de arte que nunca mais serão recuperadas. Tudo isso, dinheiro nosso. Agora, para reconstruir tudo isso, para organizar o Supremo Tribunal Federal, que foi completamente destruído, o Palácio do Planalto, que também foi detonado, assim como o Congresso Nacional, tudo isso vai sair do nosso bolso, do bolso dessas pessoas também que agora estão sendo presas, estão sendo investigadas. Vamos lembrar também que tem muita investigação por trás disso para descobrir quem que estava realmente financiando esses atos, quem que incentivou esses atos. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente agora, Jair Bolsonaro, não se manifestou durante quase 7 horas. Só depois de quase 7 horas que os manifestantes, digamos assim, que esses invasores, esses criminosos saíram da esplanada dos ministérios, saíram porque foram expulsos pela polícia, porque começaram a ser presos. Só depois, por volta aí das 8 horas da noite, que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, se manifestou nas redes sociais e em nenhum momento, na mensagem de Jair Bolsonaro, ele repreendeu ou ele repudiou os atos, o que aconteceu ontem, os atos antidemocráticos, a invasão. Jair Bolsonaro não repudiou em nenhum momento, minha gente. O que ele fez foi dizer que o que aconteceu ontem foge à regra. Não existiu nenhum tipo de condenação. Ele veio somente a público falar depois de quase 7 horas, que essas pessoas, esses invasores, já estavam dentro da Praça dos Três Poderes, causando muita destruição. A gente, claro, segue acompanhando. Agora, esse espaço que você vê aí, esse é aquele painel, aquela galeria muito clássica que a gente via há pouco ali nas imagens do Palácio do Planalto. Uma galeria muito importante, porque é a galeria que reúne as fotos de todos os ex-presidentes da República, inclusive Jair Bolsonaro, que agora também é um ex-presidente. Chegou semana passada, nessa galeria. A foto dele ficou preto e branco e foi para essa galeria. Ele que agora é ex-presidente do Brasil. Lula, vamos lembrar, neste domingo não estava em Brasília. Lula estava em Araraquara, no município de São Paulo. Por quê? Porque choveu muito lá no município, a gente precisa lembrar. O município muito atingido pelas chuvas e Lula foi lá, claro, prestar solidariedade às famílias, foi cuidar, enfim, do município, passar as orientações. A gente segue, claro, de olho nisso, mas o que aconteceu foi que Lula teve que voltar a Brasília às pressas, depois de um comunicado, depois de comunicar que realmente iria, ter que fazer toda uma intervenção federal no Distrito Federal por causa do que aconteceu, que acabou fugindo totalmente do controle por parte aí do controle das forças de segurança, não só nacional, mas principalmente do Distrito Federal.